Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital. Mais que economia, uma nova tecnologia. Pátio, o shopping do centro. Realização, Rede MS de Rádio e Televisão. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Rede 360. Eu sou o Ulisses Serra, o seu apresentador. O nosso episódio de hoje vai falar sobre anomalias e avistamentos no céu. Você sabe o que significa isso? OVNI. Objetos não identificados do céu. A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que tem uma história aqui do estado que você já ouviu falar, talvez seus pais. Em 82, no Morenão, mais de 20 mil pessoas avistaram um objeto não identificado no céu e ficou por isso mesmo. Conversamos muito sobre o assunto, mas ninguém realmente sabe o que significa o que é. Então é sobre isso que eu quero conversar com experts no assunto. Interessante, né? Vamos com a gente? E antes de começar a nossa conversa de hoje, eu quero agradecer quem faz a diferença, nossos patrocinadores. A BDM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia. E o Pátio, o shopping do centro. E para começar o nosso episódio, eu gosto de tirar nossas dúvidas com a Rê. É um assunto que eu não domino, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir trazer pra gente. Rê, fala do tema pra gente. Claro, Ulisses. São eventos ou objetos que parecem incomuns ou difíceis de identificar no céu e que, no momento da observação, podem gerar dúvida, curiosidade e diferentes interpretações por parte de quem os presencia. Esses fenômenos fogem do que as pessoas estão acostumadas a ver. Ah, legal, dá pra entender um pouquinho mais. Mas a gente só vai tirar as dúvidas com quem sabe do assunto. Bora lá? E começamos nosso episódio agora com a entrevista de hoje. Eu tô aqui com Marcos Vinícius. Tudo bom, Marcos? Como que você tá? Tudo certo, tudo beleza, tô muito bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e trazer esse assunto tão interessante que para muita gente talvez é desconhecido, mas eu sei que você tem muita bagagem, eu estava acompanhando aqui o seu currículo e tem propriedade para falar sobre o assunto. Muito obrigado por aceitar o convite. Então, em primeiro lugar, um abraço para todos que estão assistindo o programa e aos nossos colegas, associados, povo de Dáquilo. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, tenho 63 anos e há 22 anos eu entrei para o grupo, porém eu faço pesquisa desde 1973, Olha só. desde os 13 anos de idade. Você sempre gostou do assunto? É que a gente foi, vamos dizer assim, agraciado ou tivemos a presença, fizemos uma visualização, tanto eu quanto a minha irmã, eu com 13, ela com 12 anos de idade, um fenômeno que foi muito surpreendente. Lá em Porto Alegre, numa noite de verão, saímos, calor e tal, saímos para a rua para pegar um fresquinho, e em cima de nós um objeto gigantesco pairava. Tente imaginar um estádio de futebol, Ok. algo do tamanho de um estádio de futebol a 300 metros Enorme. acima de você. E é algo que foi surpreendente, o fato de que aquele objeto, ele não condizia com aquela imagem que a gente tem de Hollywood, da mídia, etc. Objeto Voador, exato. disco voador, etc. Parecia algo forrado de veludo. Olha só que interessante. Então, Qual que era a cor? Dava para ver? um cinza. Aham. E só que abaixo dele, na parte de baixo, tinha anéis concêntricos, vários anéis, onde desses anéis tinha uma luminosidade que emanava. Então, uma espécie de um neon, só que em tons indo para o branco, entre o cinza e um cinza mais claro e tal, e aquilo emitia uma certa luminescência, né. Meu Deus, que é isso, que é isso, não deixa, não sei, estava parado. Foi rápido? Não, demorou tipo 2, 3 minutos. Só? Rápido, que às vezes a gente vê coisas, tá acostumado a fazer visualização, vê coisas muito fugazes, né. Sim. Mas, o que aconteceu foi que o objeto estava ali estático, porém de repente ele começou a andar lentamente, se deslocar lentamente, assim, bem devagarinho. E nós: "Caramba, esse treco tá andando". De repente, ele fez assim, ó, fup, e Sumiu. sumiu, desapareceu na distância em 2 segundos, Aham. aquele negócio sumiu. Cara, aquilo me deixou Só tava você e sua baratinado. irmã. Sim, só eu e a minha irmã. Aquilo deixou a gente baratinado, assim: "Meu, o que que é isso?". Aí, né, vai procurar, vai tentar entender. Estudando melhor, a gente percebeu que um objeto daquele tamanho, se fosse 100% físico, ele teria deslocado o telhado das casas com
Com a o força. movimento, Aham. aquela força, aquele movimento que ele fez. Então, caramba, o que que é isso? E aí não parou mais aquela curiosidade de olhar para o céu. Deixa eu te perguntar, você falou que você tinha 13 anos, né? 13 anos, E aí, você foi contar pra um adulto? Você foi contar pra alguém? Como que foi? Na realidade nem precisou, porque no dia seguinte, lógico que a gente contou para os familiares e tal, "Não, que é isso? Como é que pode?" Aham. Né, ficaram assim olhando de atravessado pra gente. Tudo bem. No outro dia, o jornal da cidade, lá de Porto Alegre, Outras pessoas viram também. noticiou que várias pessoas viram um objeto diferente, né, mas ficou por isso mesmo. Tanto é que anos depois, aqui agora, ó, 3 ou 4 anos atrás, eu encontrei um colega que é do grupo hoje também, e ele viu naquela mesma Estava lá naquela noite, noite. assim, estava na cidade e ele viu também o mesmo objeto. Eu: "Caramba, que legal, eu encontrei alguém, né, que Que também dividiu aquele presenciou, momento, é. dividiu aquele momento". E aquilo mexeu tanto comigo e com a minha irmã também, que ela também faz parte do grupo, né, de pesquisadores, que a gente então não parou mais, cada um na sua, pesquisando. Então você tem Olhando uma para o céu. curiosidade. Sempre era um olho no chão, outro no céu. Cara, eu estava sempre de olho no céu. Haja vista que, antes de entrar para o grupo, eu tive a oportunidade de ter mais 2 visualizações, o que na época que a gente estudava ufologia chamava contato de terceiro grau, quando você avista o objeto relativamente próximo. Então, o terceiro grau é quando você vê relativamente próximo. Ver um objeto não identificado relativamente próximo. Isso aconteceu mais 2 vezes. Mas sortudo, eu não sei se tem um propósito, mas assim, porque Exatamente. Aí isso deixa você mais, mais, aguçado, é, interessado, né. interessado, né. "Caramba, por que eu? Eu não sou melhor que ninguém", apesar de que como eu falei, era sempre um olho no chão, um olho no céu, né. E aí então a gente teve, depois desse fenômeno, isso foi aos 13, depois na época do quartel, voltando para casa, eu vi um objeto também, ela fazia semicírculos de luzes coloridas. Sabe aqueles antigos, discos de telefone que você discava Sim, os números sim, e sim. Aí voltava. e voltava? Aquele negócio parecia que era um disco de telefone com, no lugar dos números eram pontos de luz colorida que fazia assim, ó, pré tá 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 tá, e voltava. E ia deslocando, tá 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 tá, e voltava, e Então ia esse se deslocando. esse segundo avistamento já foi um objeto um pouco diferente do primeiro. Diferente do primeiro, Olha um só. objeto luminoso que eu avistei por volta dos 18 anos de idade. Certo. Me lembro que estava voltando do quartel, uma noite, e aí vi aquele negócio, tá legal, beleza, mais um. Sozinho também? Sozinho, Aham. sozinho, sozinho. Porém o outro, daí já casado com a minha esposa, e ela volta e meia ela me olhava, ih, Meio desconfiado. desconfiada. Caramba, uma noite voltando para Porto Alegre, num final de semana que a gente foi pra algum lugar do campo e tal. Voltando para a cidade, eu observo um objeto com uma luz dourada, pequena luz dourada deslocando. E eu tô aqui dirigindo e eu disse pra ela: "Fica de olho naquele negócio lá, tá vendo aquela luz lá? Uhum. Pequenininha, olha o jeito que ela tá andando". Aí eu: "Não, no mínimo deve ser um caça da base aérea que tá em voo de treinamento, eles desligam as luzes Uhum. normais de navegação, eles ligam uma luz diferenciada". Eu disse: "Ah, vai ver que é um caça, deve estar em treinamento". Beleza. E eu de olho ali, e ela fica de olho, e eu dirigindo. Daqui a pouco, homem, aquele negócio começou a crescer e começou a descer. E desceu e cresceu e desceu e cresceu. Virou uma esfera luminosa, grande, negócio, sei lá, 1 metro, talvez um pouco mais. E aí não tinha como, ela estava do seu lado e ela viu tudo isso também. Nós íamos no asfalto e além da gente, mais uns 2 carros na nossa frente, o negócio desceu, fez uma parábola, passou tipo 1 metro do asfalto, tá. O camarada aqui na frente freou, desviou, foi uma confusão, eu não sabia se eu olhava para o trânsito ou para o objeto. Ele desceu, fez isso aqui, fez um arco assim, um U, e sumiu e Foi embora. desapareceu, foi embora. Iluminou o asfalto na nossa frente. E aí eu disse para ela: "Tá vendo? Tá vendo isso daí? É isso aí que eu tô te falando". E esse terceiro era parecido com os outros 2 ou também era diferente, era um outro formato? Diferente, diferente. Era uma esfera luminosa dourada, com uma luz muito intensa, que iluminou o asfalto, iluminou a mata e fez uma parábola assim, e veio, subiu e
sumiu de volta. E você acredita que são... é, como que eu posso falar? A inteligência Seres diferentes, porque você falou que eles são formatos diferentes em momentos diferentes. Você acredita que são inteligências diferentes, seres diferentes? Não sei qual que é o termo que eu uso, mas transportes diferentes. Como que você colocaria isso? Ao que tudo indica, sim, Sim. né? O que tudo indica, sim. Faz parte, né, de uma divisão das nossas pesquisas em Dáquila é voltada para essa questão da fenomenologia. Tanto é que a gente veio para o MS justamente porque o MS é um estado, vamos dizer assim, pródigo nesse tipo de manifestação, tá? Depois, né, anos de pesquisa e tudo mais, só para você ter uma ideia, Dáquila hoje tem o grupo de pesquisadores, né, tem mais de 30 anos de pesquisa. E, eu entrei para esse grupo, no ano de 2004, Certo. então já se vão 22 anos, né. O tempo passa rápido. Já se vão 22 anos, eh, monitorando, filmando, fotografando, viajando, em busca de entender esse fenômeno. E aí algumas, vamos dizer assim, não digo respostas definitivas, mas tem algumas informações que a gente já tem e que apontam, prováveis motivos para a nossa região aqui no MS, principalmente aquela região onde a gente se encontra, onde hoje está sediado, né, onde está a nossa sede hoje, no município de Corguinho. Ela faz parte de vamos dizer assim, um hot point, Ok. tá? Um local onde toda a comunidade, inclusive é centenário, os relatos, você vai lá e conversa com a comunidade quilombola, com a comunidade indígena, eles têm centenas de relatos de avistamentos, de luzes, de objetos que, passam no céu, que se manifestam de formas estranhas, com um comportamento estranho. De muitas formas, então da mesma forma como eu avistei, né, Esses de sei, situações diferentes, com formatos diferentes, manifestações diferentes, a narrativa da região aqui é a mesma, porém ela é muito, muito, muito grande, frequente. muito frequente. E nesse estudo de vocês, de muitos anos, mais de 30 anos, né, Isso. né, vocês conseguem já, explicar o motivo que essa região tem algo ali, magnético, tem algo... Isso, tem algo que é muito importante, que eu acredito que a maioria das pessoas não tenha conhecimento disso. A ciência identificou, não é exclusividade nossa, identificou que existe sobre a América Latina um ponto especial do campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético que é chamado de magnetosfera. É um escudo de proteção. Sem ele, não teríamos vida na Terra. Ele nos protege do excesso da radiação nociva que tem lá fora e do excesso de radiação do Sol. Ok. Esse escudo magnético, né, a magnetosfera, ele nos protege. Porém, sobre a América Latina, existe uma espécie de buraco, uma espécie de falha, onde este campo magnético ele é mais fraco. Ok. E acontece um fenômeno interessante. Por conta dessa região que é gigantesca, ela pega Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Uruguai, são mais de 3 milhões de quilômetros de área, né? Ela começa lá no espaço, mais ou menos a 600, 700 quilômetros de altitude, onde este campo magnético, então, ele é mais fraco. Por conta dessa diferença de valor entre as regiões externas que são mais fortes e a região interna mais fraca, existe um fenômeno que eu chamo do ralo da pia. O ralo da pia, É o por ralo quê? da pia, por quê? Você tem a sua pia cheia d'água, tá? Ok. No momento que você desequilibra, ou seja, você abre a tampa, né, aquela energia começa a fluir, forma-se um redemoinho e isso vai afunilando Sim. e concentrando, afunilando e concentrando, até no caso chegar lá Pontos. no ponto, né. No nosso caso, aqui no MS,
Nós somos Na região de é. Corguinho, ralo da pia não, mas é uma analogia, vamos dizer. Eu entendi. Então, é o ponto onde esse vórtice de energia circulante, que devido a essa diferença de valor, ele começa a movimentar no sentido anti-horário. Ok. Lá no alto no espaço e vem descendo, e vem descendo, e vem afunilando, e vem descendo, e vai concentrando. Muito bem. Ele toca o solo, né, lá um ponto central desse vórtice. O que acontece? Onde é esse ponto central? É na cidade não, é no território de Corguinho, no MS. E hoje o ponto central exato disso, que a gente vem monitorando há 30 anos, mais de 30 anos, está exatamente lá onde a gente, não por acaso, Sim. colocou a sede, justamente Sim. porque é algo muito importante e que é alvo, né, das pesquisas. Então, o que a gente já sabe hoje? É possível, muito provavelmente, que esse vórtice que toca o solo lá em Zigurates, né, onde hoje, inclusive agora, o ponto exato central desse vórtice está localizado no posição geográfica onde a gente está construindo o Monumento. monumento, que você já deve ter visto. Que vai ser o maior monumento escalonado. Então tem um Exatamente. propósito. Tem. Eu chego lá. Bom, então isso está lá em Corguinho, lá em Zigurates. Muito bem. Essa energia, então, que está concentrada lá, a ciência denomina de anomalia magnética do Atlântico Sul. Legal. Porém, a ciência não sabe explicar ainda a real causa do fenômeno. Existem muitas teorias, mas ninguém ainda bateu o martelo. É por isso está provado e comprovado. Não existe essa comprovação ainda. Mas então existe esse vórtice e lá, bem naquele centro, existe uma energia concentrada. Só tira uma dúvida, não está comprovado o motivo do vórtex, mas vocês já conseguiram comprovar que ele está ali. E está lá, o mundo inteiro sabe disso. Isso que eu ia perguntar, esses dados que vocês colhem ali em Dakhla, né, sobre esse vórtex, sobre essa região, ele é dividido para toda a sociedade científica. Exatamente, o mundo científico, a comunidade científica está sabendo. Isso é monitorado constantemente. O Brasil, inclusive, tem um satélite. O Brasil tem poucos satélites orbitando no espaço, mas tem um que foi desenvolvido exclusivamente para monitorar essa região desta anomalia. Que ela, inclusive, por exemplo, ela causa transtornos. Para nós, aqui na superfície, não. Mas para o que está na altitude, satélites, aeronaves e tal, ela causa distúrbios. Por exemplo, você está voando um drone, volta e meia o drone enlouquece e começa a dar mensagem. Distúrbio eletromagnético, interferência eletromagnética. É muito estranho. Meu amigo perdeu 2. Um por inadvertência, não conhecia, e outro de teimosia. Foi lá fazer de novo. Foi fazer de novo, perdeu o drone. O drone se perdeu, não conseguiu voltar. Né? Então hoje a gente já sabe como fazer. Rotas aéreas, por exemplo, rotas comerciais, não passam exatamente sobre. Olha só. Não passam. Porque sabem, né, dessa interferência. Satélites, por exemplo, ao cruzar por necessidade ou por obrigação, ao cruzar esse ponto, eles têm que desligar. Porque quanto mais lá para cima, mais radiação penetra e aí esses equipamentos são afetados. Radiação do espaço, raio gama, raio cósmico e outros tipos de radiações que são nocivas a equipamentos eletrônicos, faz com que ou você tem que ter o equipamento com proteção especial ou você tem que desligar o equipamento ou desviar, Entendi. né, desviar da região para não ser afetado. E já que isso é já notório, né, tanto de aeronaves ou satélites, né, que já sabem que quando passar por ali tem que adaptar de alguma maneira, existem outros pontos do planeta que também são vórtex ou Então, aqui é único? existem sim, tá? Existe a tal magnetosfera que eu mencionei, que é o campo de proteção, ele é formado de linhas de força. É uma coisa que o nosso ouvinte telespectador ele vai poder lembrar disso, que ele tenha feito talvez no primário, aquele experimento onde você coloca um ímã embaixo de um cartão e você despeja uma navalha de ferro e aí você vai ver que ficam linhas fazendo curvas em volta
do ímã. Aham. No planeta Terra é a mesma coisa. Existem essas linhas de força invisíveis, que todo o campo magnético gera essas linhas de força, e elas se entrecruzam, Aham. formando uma malha magnética. A malha, como o nome já diz, ela tem nós, ela tem pontos de ligação. E nesses pontos, são esses pontos que são propícios a criar os vórtices. Perfeito. Onde hoje, aqui no MS, lá em Corguinho, nós temos o maior do planeta. Olha só, que interessante. Exatamente. E, uma informação interessante, você perguntou se era o único, não, existem muitas outras, né. No mapa principal, que você quem for pesquisar na internet, colocar anomalia magnética do Atlântico Sul, AMAS, vai ver uma bola preta em cima da América do Sul, aqui pega Paraguai, verdade? Mas aquele mapa mostra apenas a mais poderosa. Mas pelo Brasil existem inúmeras, e nós em Dáquila estamos fazendo pesquisas que demonstraram que civilizações ancestrais já conheciam esses caminhos. Tem material nosso disponível hoje que fala de caminhos de Piabiru. São caminhos milenares que já eram trilhados pelos índios Uhum. e que são anteriores à descoberta do Brasil, muito mais anteriores. E coincidentemente, esses caminhos, eles têm uma relação com essas linhas de força do campo magnético do planeta. Isso a gente já descobriu. Isso já é uma coisa que nós estamos agora aprofundando para entregar trabalhos científicos nesse sentido, né, dessa comprovação, empírica. Perfeito. Porém, então, já se sabe que essas populações conheciam, que esses caminhos coincidiam com essa malha magnética que leva, por exemplo, a lugares como São Tomé das Letras, como Serra do Roncador, Chapada dos Veadeiros, Monte Roraima, Pedra do Segredo lá no Rio Grande do Sul e vários outros pontos que um indicativo para você saber onde existe um ponto Hum. desses existem relatos de ocorrências estranhas naquele local? Se Provavelmente ali você é um ponto. provavelmente você tem um distúrbio eletromagnético acontecendo ali. Entendi. Tá, mas e por que que então nesses lugares acontecem fenômenos dessa ordem fora do comum, fora daquilo que é explicado? Ao que tudo indica, o vórtex, né, esse redemoinho magnético, ele é, vamos dizer assim, talvez um facilitador, uma abertura ou uma passagem para talvez realidades diferentes da nossa. Nós, seres humanos, inclusive, a gente tem a percepção limitada. Então, eu como uma pessoa leiga, eu imagino um OVNI, né, um objeto não identificado vindo de fora, eu imagino ele vindo talvez de um outro planeta ou de uma outra galáxia e entrando na nossa atmosfera. Mas do jeito que você me fala, então não necessariamente é uma entrada, física, descendo na atmosfera. Ele pode, como que eu posso falar? Energético, dimensional, Aparecer aqui numa outra dimensão. Então não é desaparecer. exatamente uma coisa física que porque quando a gente pensa, né, ainda mais em Hollywood, você vê filme, é algo físico descendo, passando da atmosfera, entrando na Terra e voltando. Não é necessariamente isso que a gente está falando então. Na realidade, é uma parte, Ok. porque existe a manifestação física e existe, ao que tudo indica, a manifestação energética ou a manifestação, dimensional extrafísica, né, de um talvez outro plano ou outros planos de Ok. realidade, onde, ao que tudo indica, no nosso plano, é a matéria que predomina. Ou seja, nós, 80% matéria, 20% energia. Tem pesquisa apontando que nesses outros planos é mais energia e menos matéria. Entendi. Um plano mais elevado, mais energia, menos matéria. Mais energia, menos matéria. E em frequências cada vez mais elevadas, onde o tempo se comporta de forma diferente. Isso também é uma das deduções que a gente está chegando, né, nessas pesquisas.
Interessante. E de novo pergunto para você, esses achados que vocês estão tendo e produzindo esses 30 anos de pesquisa, quando dividido com o resto da população científica, eles são bem aceitos? Você ainda sente uma certa relutância de parte da população científica? E também te pergunto da parte da população, do dia a dia, né, a gente vê pessoas que acham o conteúdo muito interessante, né, a gente vê que tem, uma grande base que acha muito interessante, que é curioso sobre isso, e tem uma grande base que fala que não, isso não tem nada a ver, isso aí é algum pássaro, é algum avião, é alguma qualquer outra coisa pode ser menos O que isso. que isso vai influenciar na minha vida, etc, Exato. etcétera. Cara, é um assunto, muito complexo, porque quando tudo começou, a gente estava, investigando o fenômeno puro e simples, né. Porém, ao longo desses anos todos, a gente viu que existe uma relação estreita com todas as áreas do conhecimento humano. Haja vista que hoje Dakla criou inúmeras divisões para lidar, com o desdobramento disso, que tem, isso está ligado, por exemplo, à pesquisa, arqueológica, antropológica, porque ao visitar sítios ou pesquisar estes lugares diferenciados, inclusive um deles muito especial, a galera talvez já tenha ouvido falar de Ratanabá, Uhum. né, então é uma descoberta de Dáquila, onde, seguindo esses caminhos desta malha invisível, né, e esses vórtices de energia, se encontrou então, achados, então, indicativos antigos, arqueológicos, de pegadas, por exemplo, fundidas na pedra. Isso tem pelo Brasil e pelo mundo. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar na rocha, granito ou rochas duras, pegadas moldadas na pedra. E aí minha pergunta, como que aquilo foi feito? Como que aquilo foi feito? Também é a minha pergunta. E essa também é a minha pergunta. Como que aquilo foi feito? E o interessante é que a gente chegou à conclusão de que essas pegadas estão nesses caminhos, Entendi. que estão ligados à malha magnética, estão ligados a caminhos ancestrais, que são o caminho de Piabiru, e que a gente hoje está mapeando esses caminhos e encontrando esses vestígios. Então, da questão que começou no passado por conta de ufologia, já enveredou na parte da pesquisa arqueológica, pesquisa histórica, antropológica. E aí você E todos são muito começa ligados, né? a se deparar com indícios, fortes indícios que vão, juntando elementos para você embasar suas teses, suas teorias e depois as suas confirmações, né. Perfeito. Então, é algo muito instigante, né, porque, e também, algo que demonstra para você que, no momento que você acha que descobriu alguma coisa que está no caminho, daqui a pouco você descobre outro dado, outra informação, Que já te leva para um outro caminho. vamos de novo, Entendi. testa mais, pesquisa mais e tal. Realmente mostra a paixão que vocês têm sobre o assunto, É, porque não exatamente. parece ser A simples. gente não pode nunca, que às vezes a ciência acadêmica, por exemplo, hoje, que é uma pergunta que você me fez anteriormente, por que que a galera você perguntou: "A galera aceita bem, Tá. aceita mal e Sim. tal?". Então, muitos grupos não aceitam, não aceitam bem, porque o camarada às vezes pensa, um astrônomo, um arqueólogo, alguma coisa, ele formou a reputação dele em cima daquilo ali. "Pô, eu estudei, eu ralei, eu me batalhei, hoje eu estou num cargo, né, Hum. e eu dou palestra e tal, eu defendo minhas teses", e chega um cidadão, ou um grupo de cidadãos, inclusive sem a formação que eu tenho, e vem me apresentar fatos que: Que bagunça tudo que ele já estudou do passado. "Caramba, será que eu vou ter que rasgar tudo e botar fora? Aham. Toda a minha carreira, toda a minha reputação, tudo aquilo que eu aprendi?". Então, nós trabalhamos hoje já cientes de que a qualquer momento, tudo que você montou, tudo que Pode você trouxe de informação, um dado novo que você aferir, que você comprovar, pode ter que você tem que refazer tudo aquilo que você tinha
Então a academia não gosta muito disso, Entendi. né. Porém Mas é importante estar com a mente aberta, né, porque a gente aprende coisa nova o tempo todo. se você, entender de fato o que a ciência prega, é observação, comprovação, contestação e tal. E aí você tem que estar aberto a saber que um fato novo, né, pode pôr por terra tudo aquilo que você aprendeu, a sua carreira, né, o seu tempo de trabalho, o seu esforço, pode sim Com certeza. botar tudo Aí cada não a ve perder, E cada né. vez mais, com mais tecnologia, né, a gente tá, descobrindo coisas novas o tempo todo. A humanidade Você falou uma palavra-chave: tecnologia. Você que está me ouvindo e vendo agora, você tem na sua mão um equipamento fantástico, que são os nossos celulares. sim. Então, você tem acesso a IA, você tem acesso à informação na palma da mão. "Ah, eu quero saber sobre isso, sobre aquilo, pá. Ah, eu preciso fazer um registro, uma foto, um negócio". Instantaneamente você pode, né, se você, explorar essa ferramenta que você tem poderosíssima, né, você pode fazer miséria com ela, Uhum. entendeu. Então, um exemplo agora prático disso, nós dentro do grupo nós somos milhares já pelo mundo hoje, nós formamos um trabalho de pesquisa agora para o cidadão, para o pesquisador, para o associado, mas está aberto à comunidade, que pode vir a fazer. Nós estamos estudando o movimento do Sol e da Lua, tá. Então, criou-se grupos e subgrupos onde hoje o cidadão, né, o pesquisador de Dáquila, que não é necessariamente um pesquisador, um PhD, nós temos, todas as origens, nós temos padeiro, pintor, engenheiro, advogado, médico, dentista, padre, freira, nós não temos nenhuma restrição. Então nós oferecemos para esse povo todo, que tem vontade de pesquisar, pegar o seu celular, ou a sua câmera fotográfica, ou a sua câmerazinha de segurança que Aham. tem, e apontar numa determinada direção, para coletar diariamente o movimento do Sol, chamado analema solar. Para quem não sabe, o Sol ele troca de posição durante o ano no horizonte, por exemplo. Se você usar Dependendo do ano, ele tem um ele troca de posição. Você sabia que esse movimento, se você registrar esse movimento num determinado, horário do dia, durante um ano inteiro, que é o ciclo do Sol, 365 dias, vai desenhar um símbolo que representa o número 8 ou aquele infinito. símbolo do infinito. Olha que Isso vai interessante. acontecer, é chamado de analema solar. E a Lua também faz esse movimento, só que o da Lua demora 28 dias, o ciclo da Lua, ele tem 28 dias. O que que nós estamos fazendo com isso? O cidadão comum, ele pode se tornar um pesquisador, pegando o seu celular, ou a sua câmera de segurança, ou a sua câmerazinha fotográfica e colocando lá todo dia, por exemplo, 9 horas da manhã, aponta para o leste lá e tira uma foto do sol. Fazendo seu próprio registro. Exatamente. Quando a gente fala de avistar algo no céu, a gente fala do OVNI, né, do objeto voador não identificado. Já conversamos aqui que ele pode ser físico ou não, né, energético. Eu gosto sempre de trazer algo que o pessoal do nosso estado pode relacionar. A gente teve um caso que ficou muito famoso no país inteiro, que foi em 82, naquele jogo do Morenão, que era o Operário contra o Vasco. O Exatamente. Operário estava ganhando É. e mais de 20.000 pessoas estavam ali e avistaram sim, algo em cima do estádio, foi algo rápido, mas isso ficou, foi um dos maiores avistamentos do país, né. Me fala um pouquinho disso então, por que que tanta gente conseguiu ver, mas a gente não tem nada filmado, mas ao mesmo tempo não foi comprovado, só que muita gente, 20.000 pessoas é muita gente vendo a mesma coisa. Como que vocês veem esse avistamento? Porque foi aqui em Campo Grande, pra quem não sabe, Foi. dá pra procurar bastante informação na internet sobre isso. Exatamente. Um detalhe, para quem não sabe, é o maior avistamento coletivo que tem nos anais, né, da ufologia, né, do ramo que pesquisa, Do Brasil ou do mundo? né, que eu saiba do mundo. Olha que interessante, Do Campo mundo. Grande, Sim, interessante. porque foram milhares de pessoas simultaneamente, que foi comprovado, né, tinham 20 e tantas mil pessoas no estádio, grande maioria, só não viu alguns que estavam numa posição que o ângulo não permitia, né. Porque o objeto veio, parou um pouquinho, mas ele foi, um pouco fugaz, ele não se demorou muito. Tá. Então,
Nós não tínhamos na época o que temos hoje, né, que eu enfatizei a questão O do celular, eu imagino que na hora poderoso. todo mundo ia. Caramba, se tivesse, né, então, mas tem registro sim, né, tem registro, 1 ou 2 fotos, tem 3, que algumas pessoas conseguiram, captar o objeto luminoso. Um objeto luminoso, um ponto de luz, mas quem viu, né, o movimento, etcétera, a forma como surgiu, a forma como desapareceu, relata totalmente fora dos padrões. Fe Então e isso chamou demais a atenção. Inclusive, tem um detalhe importante, que a questão não é muitas vezes não é só a questão visual, Sim. é a questão sensorial. Uma coisa que a gente percebe é que o fenômeno não envolve só algo que você está vendo, existe toda uma energia no entorno, campos magnéticos e ondas de vários tipos de vibração que o ser humano Sente. sente, Entendi. percebe. E aí aquilo é um dos motivos pelo qual marca a pessoa. Fica: "Caramba", senão, uma luz, tudo bem, Uhum. uma coisa de Mas é luz, uma sensação então. mas é junto, não é apenas uma coisa, não é só um fator, em Uhum. questão do visual. A situação é visual, auditiva, muitas vezes, e sensorial. Às vezes você ouve chiados, às vezes você sente, aromas, cheiros de ozônio, por exemplo. Energia quando é muito elevada, né, existe uma concentração de energia, você sente cheiro de ozônio. E Marcos, deixa eu te perguntar, para quem, tá do outro lado do espectro, que não entende isso ou talvez está descrédulo, e tem até medo de uma situação dessa. É algo de ter medo? É algo da gente não tem problema nenhum, a gente pode, ficar tranquilo que é muito mais, como você falou, uma sensação visual, a gente nunca teve um relato de algo que pode ser, para o mal, vamos dizer assim, que pode ser danoso, porque para muita gente isso parece, como a gente falou, quase como fala, ficção científica. Mas isso me assusta ou eu posso ficar tranquilo? Isso não é uma coisa ruim? Na realidade, o bom senso manda que tudo aquilo que é desconhecido, você tem que prestar atenção, você Perfeito. tem que sentir o que está acontecendo. Eh, Ao que parece, existe um movimento que a gente aqui vou dar uma live inteira, então não vou falar sobre isso agora, mas existe um movimento que parece que quer que a população não saiba do que acontece. Entendi. E aí conduz a narrativa para esse viés do medo, da desconfiança, da insegurança. É humano, né, normalmente a gente tem medo que a gente não Não conhece, conhece. normalmente. É um fenômeno natural. E por conta disso ser natural no ser humano, ao que parece, alguns grupos que talvez ou não querem sair da sua zona de conforto para contestar ou para pesquisar Pra estudar mais e mais tal, para sobre, né. estudar mais, para não quebrar os seus paradigmas, querem que a população se afaste. E aí cria uma narrativa que é a narrativa deles, né, dessa questão do medo. Porém, a nossa experiência ao longo desses anos todos, né, no meu caso, 1973, né, Uhum. e no caso aqui de Dáquila são mais de 30 anos, comigo em Dáquila 22 anos, nunca, sequer, jamais tivemos algo que pudesse levar para esse lado. Legal, coisa boa. Então, via de regra, as pessoas saem felizes, contentes, aceleradas, né, pilhadas, Folgada, né. empolgadas. "Nossa, eu senti algo que eu nunca senti, Sim. eu senti uma energia, eu senti uma vitalidade, uma disposição", uma coisa que, eh, no fim é um benefício para o ser humano. Entendi. É uma coisa que a gente já sabe hoje que aquela arquitetura que a gente está desenvolvendo lá, aquela energia que está concentrada lá e que já foi utilizada no passado da humanidade, porque monumentos e arquiteturas igual a que nós estamos repetindo agora lá em Zigurates, já teve no passado. E populações que viveram naqueles ambientes em épocas, elas deram saltos de conhecimento, deram saltos de progresso, de desenvolvimento. E aí, por um dado momento, de um dado motivo, que ainda não vou entrar no caso agora, simplesmente tudo acabou. Uma desconfiança que a gente tem é que aquela energia saiu de lá. Então aquela tecnologia que estava lá no Egito,
ou no México e tal, perdeu a sua função. E aí foi abandonado. Olha só. Será que então deixa no ar, não teremos isso aqui no Brasil? Interessante, é um questionamento. Tá? Pelo menos é algo que nossas pesquisas estão apontando no sentido de essa energia ser trabalhada em prol do ser humano, a favor do ser humano, para trazer benefícios para o ser humano, como já ocorreu no Nossa. passado. E por algum motivo, não sei como, alguém quer esconder ou escondeu. Por que que tem tanto mistério? Como fizeram? Como cortaram aquelas pedras? Como ergueram aquelas pedras e tal? Hoje tem guindaste que não consegue levantar a pedra que tem de 80.000 toneladas lá na Turquia lá, que os caras cortaram ela, mas não deu tempo lá, não tiraram a pedra do lugar, mas eles iam tirar. Como que eles iam tirar aquela pedra de lá? Como que eles cortaram aquela pedra? É Baalbek, agora me veio o nome, depois eu Interessante. pesquiso lá. Interessante. Marcos, muito legal, realmente tem muitas questões que esse assunto nos traz, que levanta. Acho que a conversa vai aqui muito tempo. A gente tem um tempo um pouquinho mais limitado aqui a televisão, mas, de novo, eu acho que a gente pode desdobrar isso em novos episódios. Vocês são sempre, né, parceiros nossos, convidados nossos, mas eu acho que a gente Obrigado. conseguiu explicar um pouquinho para a grande população, para os nossos mato-grossenses que talvez já ouviram essa história. Quem é mais novinho talvez já ouviu dos seus pais. Essa história do Morenão é muito famosa. E eu acho que uma coisa legal que a gente falou aqui é que não tem por que ter medo dessa história. Eu acho que o mais certo caminho, se você tem interesse, é procurar saber, né? Tem um documentário, tem gente estudiosa para isso, a internet está aí para te ajudar. Sempre tomar cuidado com o que é verdade, o que é fake. A gente tem esse problema hoje em dia na internet, né? Exatamente. É uma coisa importante a gente procurar quem está estudando de verdade, quem está fazendo um trabalho sério. Eu sei que vocês fazem esse trabalho. Eu até te peço desculpas se em algum momento eu questionei algo, porque realmente a gente vem desde muito novinho com Por favor. algumas noções que são passadas pra gente, né? Mas eu achei muito interessante como você fala com amor, como você fala com tranquilidade sobre o assunto. Para quem quer saber mais sobre esse assunto, me fala um pouquinho uns canais. Você falou do YouTube, né, de vocês, mas me fala, tem Instagram, eu sei que vocês têm também. Como Então, que a gente pode descobrir mais sobre esse assunto? uma dica, então, galera, principalmente Instagram é onde a gente entrega mais rápido, Perfeito. né, repõe mais rápido as informações, @Daquila, tá? E @Sictech. SicTech. Sictech. Perfeito, vamos colocar É aqui o para nosso vocês. Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia. É uma evolução do nosso antigo Centro Tecnológico Zigurates, onde a gente, depois do documentário, viu que, cara, tem muito mais. A gente precisa mais equipamento, mais recurso, mais estrutura, mais. Perfeito. Então, logo a população vai ter acesso ao futuro observatório astronômico. Nós tínhamos um, demolimos, ficou pequeno, e agora estamos em fase de construção de um novo observatório, 9 vezes maior em área, né, para então, poder inclusive oferecer para a população, para que acorra até lá, depois para fazer parceria com faculdade, com institutos de pesquisa, outros pelo mundo, para Trocar informação e aprender mais sobre o assunto. aprender mais sobre o assunto que não tem fim, Com não tem certeza. fim. Muito legal, Marcos. Muito obrigado. Te agradeço muito em nome de todos os nossos ouvintes, tá? Os espectadores aqui do Rede 360. Vocês fazem parte do nosso programa, vocês estão aqui em casa e Maravilha. deixo o convite aberto para a próxima. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Ô, Obrigado, Marcos. valeu. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui mais um episódio do Rede 360. Assunto interessante, pode gerar algum debate. E eu quero saber de você, o que vocês pensam sobre isso? Conversa com a gente. Se você gostou muito do assunto, quiser mandar para alguém, nós estamos no canal da TV MS Record, lá no YouTube, no Spotify, ou você pode acompanhar todos os nossos episódios pela TV MS Record todo sábado, 13h, ou pelas ondas de rádio das rádios da Rede MS no estado inteiro. Meu nome é Ulisses Serra e eu aguardo você semana que vem. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então não perca nenhum episódio. Se inscreva no canal da TV MS Record, lá no Instagram, @Rede360 Podcast, e também no Spotify. Eu te vejo por lá.